pessoal, tudo bem? Faz muito tempo que eu não venho aqui e hoje eu vou retomar com um tema que é muito importante e, na verdade, eu diria que urgente hoje em dia: como cuidamos do nosso tempo livre, se é que conseguimos ter. Bom, um sintoma clássico do contemporâneo é a falta de tempo. A gente não consegue priorizar a nós mesmos, o nosso tempo livre, o nosso tempo de lazer, de relaxamento, e a gente se sente sufocado. Fora que muita gente nem trabalha com aquilo que gosta, então tem sido frequente o número de relatos de pessoas que se veem completamente insatisfeitas ou não se veem minimamente satisfeitas com o uso que fazem do tempo ao longo do dia. Não à toa a gente encontra pessoas adoecendo a todo momento. Inclusive, a gente tem aí o destaque de muita gente sendo diagnosticada com a síndrome de burnout, que é o esgotamento relacionado ao trabalho. Então, é mais do que um estresse pontual e isso se expande, desencadeia uma série de problemas a nível de saúde mental, fisiológica, de sociabilidade. Então, a gente precisa tentar criar uma forma de resistir a isso. Será que a gente está parando para realmente pensar e tentar organizar estrategicamente, porque a gente precisa disso também? Qual é o nosso tempo? Qual é o tempo que nós damos para nós mesmos? O quanto a gente está priorizando fazer uma coisa e não outra? Por exemplo, será que a gente para pensar quais são as fontes de bem-estar e de mal-estar no nosso dia em relação ao tempo que a gente dedica fazendo alguma atividade? Tem muita gente que não tem 10 minutos do seu dia para um momento de relaxamento, por exemplo, porque isso até sai do costume. Por exemplo, provavelmente você já percebeu que passou um tempo livre seu, nem que seja, como eu disse, de 5 minutos, 10 minutos, fazendo alguma coisa que não era tão interessante assim para você mesmo. A pessoa simplesmente esquece. Porque por automatismo a gente recorre a essas coisas, por exemplo, a rede social. As redes sociais são muito chamativas nesse sentido, coisas que não necessariamente são tão interessantes naquele momento. A gente poderia ter feito um melhor uso desse tempo, mas a gente esqueceu. A gente perdeu o costume de cuidar desse tempo olhando para nós mesmos. A gente esquece de priorizar o que interessa mais. A gente deixou que, de certa forma, os compromissos autogerenciassem o nosso tempo, quando a gente é que precisa organizar isso. Uma sugestão que eu dou para as pessoas que se percebem nessa clausura é um exercício de reflexão e que eu particularmente até sugiro que seja também um exercício de registro em uma lista. Então seria basicamente durante alguns dias, talvez até uma semana, todos os dias olhar essa lista e tentar acrescentar algum item. E essa lista pode conter o seguinte: inspirações. Coisas que você fazia na sua infância e que nunca mais fez, mas tem uma curiosidade de experimentar de novo, ou tem algum saudosismo, enfim, coisas que você nunca fez na vida. Mas será que eu ia gostar de fazer isso? Pode ser interessante, ou seja, despertam algum tipo de interesse, coisas enormes do tipo que te soam inalcançáveis, mas são objetivos que você gostaria de alcançar no fundo, coisas que você considera muito simples, até muito básicas, muito triviais, e que de repente você nem pensaria em colocar numa lista de tão bobas que são, mas são importantes para você, portanto coloque na lista. Até porque tem uma questão que é importante, acho fundamental inclusive, que é: a gente precisa diversificar os nossos canais de escape. Senão, se a gente tiver só um canal ou 2 canais de escape, o que vai acontecer é que a gente vai sobrecarregar esses canais de escape. E essa lista, vale dizer, pode ter atividades de repetição, coisas para se incluir numa rotina, coisas que você vai querer fazer várias vezes, ou alguma coisa para ser feita uma única vez na vida, ou que você só vai conseguir fazer uma única vez na vida. Tudo bem. E ao fim de alguns dias, a gente pode olhar para essa lista e pensar: qual item eu consigo realizar agora? Qual desses itens é um pouco mais fácil, um pouco mais próximo de realizar? E você vai perceber que fazendo esse exercício de olhar com calma cada um desses processos, cada uma dessas possibilidades, dá para incluí-las. O interessante disso também é que é muito comum nesse movimento, nesse processo de cuidado do tempo, as pessoas conseguirem criar mais tempo livre ou realmente darem um uso melhor para esse tempo e até, eu diria, conseguirem ver mais positivamente o próprio tempo das obrigações. Ou criam algumas brechas dentro dessas rotinas de trabalho e de família, ou até passam a valorizar um pouco melhor o que há de bom nesses momentos. Então é isso, pessoal. Fica a dica da gente tentar priorizar esse tempo nosso para pensar o que estamos fazendo dele e romper com o costume de dizer que não tem jeito, para tentar realmente experimentar outras formas. A gente sempre, em teoria, tenta fazer o melhor que pode do nosso tempo, mas infelizmente muitas vezes a gente cai naquela rede de queixas que não nos permite ver para além delas. Então acho que vale a tentativa de tirar esse momento, aproveita esse vídeo e se pergunta um pouco como está o seu tempo livre, como você tem lidado com isso e tenta fazer um uso melhor disso, pensando aí a partir das suas inspirações, não é? Quem sabe vocês não conseguem criar outras formas de relação para a gente também resistir um pouco a esse tempo tão produtivo que o contemporâneo impõe,
não é que pode ser diferente, pode ser muito mais interessante do que no fim das contas a gente acaba vivendo muitas vezes. E agora vocês podem me contar aqui nos comentários como vocês se sentem com o tempo que dão para vocês mesmos, tá bem? Beijinhos, até a próxima!